Diz assim a palavra de Deus. Coloca lá para mim, por favor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Olha para mim, por favor. Jesus estava orando que jeito? Sozinho. Você nunca pode esperar por alguém para você orar. Não. Quando você tiver que orar, não dependa de ninguém. É igual muitas das vezes para ir na igreja. Tem pessoas que para vir na igreja, ela só vem se alguém vier com ela. Fulana, você vai para a igreja hoje? Amiga, hoje não vai dar para ir não. Então também não vou. É assim ou não é? E a gente não pode ser assim. A sua vida espiritual, a sua vida com Deus, ela tem que ser independente de qualquer decisão ou qualquer escolha de quem quer que seja. A sua dependência espiritual, ela tem que ser 100% em quem? Em Deus. O Senhor Jesus não esperava por ninguém. Ele estava orando sozinho. Então nunca dependa, nunca espere por alguém para você fazer algo. Se tem alguém que você tem que esperar na sua vida, esse alguém é Deus. Somente Ele. Aí continuando ele diz: entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento, o que está escrito aí? O vento estava a favor? Não. O vento era contrário. O que isso significa, bispo? Isso significa que nem sempre os ventos da nossa vida, eles serão a favor de nós. Nem sempre. Há muitos ventos que vêm na nossa vida, e esses ventos são exatamente contrários. Os ventos representam, eles representam muitas coisas na nossa vida. As coisas nem sempre, elas vão sair como muitas vezes você quer. Nem sempre as coisas vão andar como você quer. E nós que estamos em Cristo, nós que estamos em Deus, nós temos que ter essa consciência. Os ventos da sua vida nem sempre vão estar a favor de você. Nem sempre. E você vê que a força do vento era tão grande que açoitava o barco de um lado para o outro, pelas ondas. Então muitas das vezes, olha para mim por favor, esse vento vai bater na sua vida, exatamente, muitas das vezes, para fazer você desistir.
Tem muitas pessoas que quando esse vento contrário, ele chega na sua vida, eles desistem. Tem muitas pessoas que quando são açoitadas, lançadas de um lado para o outro, elas acabam desistindo. Só que o vento contrário também faz parte daqueles que estão buscando a Deus. Um dia uma senhora falou: ah, bispo, eu vou desistir de vir na igreja. Eu falei: por que, senhora? Ah, porque eu achei que era diferente. Eu achei que uma vez aceitando Jesus, os meus problemas iriam acabar. Eu falei para ela: só está enganada. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele disse que se nós tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos tudo na nossa vida. Então, o vento veio. Aquele vento, ele veio forte. Ele veio de uma forma forte. Ele não veio de qualquer jeito. Tem ventos que vão bater na sua vida e vai vir forte. Mas aí continuando ele diz: na quarta vigília da noite, presta atenção, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. O que está escrito? Não temais. O que significa não temais? Não tenha medo. Então Jesus estava dizendo para eles não ter medo. O que é o medo? Medo é um sentimento que tem feito muitas pessoas perderem na vida. O medo é um sentimento que infelizmente tem dominado a vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas vivem com medo na sua vida. É a mãe que tem medo do filho ir para o caminho errado, é a esposa que tem medo do marido ir embora, é o trabalhador que tem medo de ser mandado embora, é a pessoa que tem medo de fazer um exame e aquele exame constatar ou diagnosticar uma enfermidade. É a pessoa que tem medo de colocar os seus projetos em ação. Então tem muitas pessoas que estão vivendo com medo. E quando uma pessoa vive com medo, o que é o medo? O medo é capaz de neutralizar a fé da pessoa. Porque uma pessoa que vive com medo é uma pessoa que perde as forças. Uma pessoa com medo é uma pessoa que fica sem reação. Uma pessoa com medo, ela não tem atitude. Então, quando uma pessoa ela está dominada por um medo, então as circunstâncias que ela está vivendo acaba vencendo ela. Não porque aquela situação é maior do que ela, não. Mas o medo que existe dentro dela é capaz de fazer aquela situação se tornar maior do que ela. Quem lembra de Golias? Quem lembra de Golias? Quem era Golias? Golias era um gigante. E
tinha um exército de Israel que era para lutar contra aquele gigante. Mas o que impediu o exército de Israel lutar contra o gigante? O medo. Eram homens mais preparados, eram homens mais capacitados, preparados para a guerra. Tinham todas as condições para lutar, mas o medo impedia eles de lutarem. O medo fazia eles recuar. Uma pessoa com medo, ela não progride. Uma pessoa com medo, ela só regride. Uma pessoa com medo não avança. Todo dia o gigante afrontava. Até que se levantou um jovem que não era formado em guerra, nunca tinha segurado uma espada na vida, um garoto que não tinha condição alguma, e foi para enfrentar um gigante. Humanamente falando, ele não tinha condição, mas dentro dele não havia medo. Então significa que quando a pessoa, ela confia em Deus, quando ela não traz dentro dela o medo, ela pode não ter condições humanas, mas Deus capacita ela para lutar e vencer. Deus capacita ela para lutar e vencer. Você pode olhar para a situação, e se você não temer aquilo, humanamente falando, podem dizer para você: fulana, não tem jeito. Podem falar para você: desiste. Mas quando a certeza, a confiança está dentro da pessoa, ela é maior do que aquilo que ela está enfrentando. 2016, muitas pessoas regrediram na vida por causa do medo que está dentro delas. E se elas não vencerem esse medo dentro delas, 2017, esse medo vai vencer elas. E assim sucessivamente. Aquela força, aquele vento, aquela tempestade, quem estava dentro do barco? Os discípulos. Eram aqueles que tinham tudo para não ter o quê? Medo. Eram para ser as pessoas que mais confiassem. Eles tinham todas as provas, tiveram todas as provas para confiar em Deus. E a tempestade veio, a força das ondas vieram, exatamente para que eles ficassem com medo. Então significa que os problemas vão se levantar contra você. As lutas vão se levantar contra você. E elas vêm de uma forma para que a pessoa sinta com medo. Para que ela sinta-se intimidada com aquilo. Continua lá, por favor. Continua lá. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu. Esse se és é porque Pedro estava com o quê? Com dúvida. Sabe por quê? Porque o medo gera o que dentro do coração da pessoa? Dúvida. Toda pessoa que tem medo,
é uma pessoa que tem o quê? Dúvida. Uma pessoa com dúvida é uma pessoa que divide dois pensamentos. Uma pessoa que tem dúvida é uma pessoa que cocheia dois pensamentos. A pior coisa que existe é quando uma pessoa está com dúvida. Quando ela está com dúvida. Porque é algo que tira dela qualquer decisão. Uma pessoa com dúvida pode tomar uma decisão? Ela pode até tomar, mas corre um grande risco de tomar uma decisão errada. E ela vai sofrer por causa daquela decisão. Lá na frente ela vai sofrer o erro daquela decisão. Porque tomou uma decisão com dúvida. E essa dúvida gerada por quem? Pelo medo. Coloca lá, por favor. Coloca lá. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, quem disse isso? Vem. E Pedro, descendo do barco, lê em voz alta aí agora, andou por sobre as águas, e foi ter com quem? Olha para mim, por favor. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, vem. Imediatamente Pedro desceu do barco e começou o quê? Algum homem já tinha feito isso? Não. Pedro estava fazendo algo inédito. Algo que olhos humanos nunca tinha visto. Um homem andar por sobre as águas. E ali Pedro começou a andar. Continua. Olha o erro. Olha onde foi o erro. O que está escrito aí? Reparando, porém, na força do vento, o que está escrito? Teve medo. E começando o quê? A submergir. O que é submergir? Afundar. Olha para mim agora. Não tira os olhos de mim, não. Pedro fez o que muitas pessoas hoje estão fazendo. Pedro até começou bem. Tem muitas pessoas que quando chegam na igreja começam bem. É aquela pessoa de oração, é aquela pessoa determinada, é aquela pessoa que jejua, é aquela pessoa que diz: eu não vou desistir, eu vou vencer isso, eu vou vencer aquilo. Muitas pessoas começam bem, fazem as suas campanhas, passam a ser fiéis a Deus, devolvem os seus dízimos, usam a sua fé. Elas até começam bem. Pedro começou bem. Pedro estava indo bem, até o momento em que ele começou a reparar na força do vento. É aquela pessoa que está indo bem, até ela começar a olhar para os problemas, até ela começar a olhar para as dificuldades, até ela começar a olhar para as lutas. Enquanto Pedro
estava olhando para Jesus, Pedro estava indo bem. O vento estava ali? Claro que estava. As ondas estavam ali? Estavam. Mas porque os olhos de Pedro estavam em Jesus, Pedro estava por cima daquele vento e daquela onda. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, e ele começou a reparar aonde não deveria, qual foi o resultado? Pedro começou a afundar. É aquela pessoa que começa a ficar na igreja desanimada. É aquela pessoa que vem na igreja, mas não tem mais motivação. É aquela pessoa que começa a empurrar sua vida espiritual. É aquela pessoa que está na igreja, mas não tem mais disposição para acordar de madrugada, não tem disposição para jejuar, não tem disposição para orar, já não tem mais disposição para usar a fé que tem. Pelo contrário, mesmo dentro da igreja, começam a reclamar da vida, começam a questionar, começam a murmurar, e vive pensando em desistir. Por quê? Porque são pessoas que começaram a reparar aonde não deveria. E o diabo, por sua vez, sabendo que aquela pessoa está se abalando, é aonde ele vem e trabalha de uma forma maior. Pedro estava indo bem. Pedro estava indo direitinho. Mas um determinado momento Pedro fez o que não era para fazer. Tem pessoas que começaram 2016 bem, mas não terminaram bem. Tem pessoas que nessa virada de ano fizeram um voto e vão começar bem, mas não quer dizer que vão terminar bem. Não. O que garantia Pedro ter terminado bem? Se ele não tivesse tirado os olhos de Jesus. Isso significa que o diabo vai usar muitas coisas para fazer você tirar os seus olhos de Jesus. Mas se você não tirar os olhos de Jesus, você vai passar por cima das ondas e você vai vencer todas as tempestades da sua vida. Você vai vencer. Você não vai desistir. Não. Você vai enfrentar. Naquele momento Pedro começou a afundar. Tem muita gente que a sua vida está afundando. Reparando, porém, na força do vento. Esse vento representa os noticiários. Esse vento representa o que as pessoas falam para você. Esse vento representa as notícias ruins. Esse vento representa os imprevistos. Esse vento representa os momentos. E Pedro reparou exatamente nisso. Reparando, porém, na força do vento. O que está escrito? O que fez Pedro afundar? O medo. Olha para mim.
O medo faz qualquer pessoa afundar. O medo. Jó disse: o mal que eu temia é o que me sobreveio. Aquilo que eu mais temia, não é isso? Olha lá, ó. Aquilo que eu temo, o que está escrito? Me sobrevém. Tem muitas pessoas, olha para mim, que o que está sobrevindo sobre a vida delas é exatamente aquilo que elas mais temem. É exatamente o que ela mais teme. Se a pessoa teme ficar desempregada, vai chegar uma hora que ela vai ficar desempregada. A pessoa que teme ficar doente, chega uma hora que ela acaba ficando doente. Jó disse: o que eu temo é o que me sobrevém. E nós, olha para mim, nem eu, nem você, nenhum de nós temos o direito de temer. Por que, bispo? Porque o que mais Deus tem nos dado prova que Ele é vivo e que Ele é verdadeiro, ninguém mais do que nós temos recebido prova da parte de Deus para confiarmos nele com todas as nossas forças. Todos nós temos tido provas. Todos nós. Todo dia você liga a sua televisão e Deus está te dando prova para você confiar nele. Ou não é verdade? Então, se fosse olhar por isso, nós não teríamos direito de ter medo. Porque todos nós temos prova de que Deus é conosco. E digo mais, principalmente nesse ministério. Porque muitos de nós só temos visto hoje o que estamos vendo depois que Deus levantou essa obra para mostrar ao mundo que Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e vai ser para todo sempre. Todos nós temos prova. Uma mãe que está enfrentando uma luta com o filho, Deus tem dado prova nessa obra para ela confiar que o filho dela vai ser um homem de Deus. Ou não é verdade? A pessoa que está desenganada pela medicina, essa obra, Deus tem mostrado através dessa obra para ela confiar. Porque pessoas que estavam decretadas mortas, nessa obra ressuscitaram. O Deus dessa obra os ressuscitou. Por que temer? O que existe nesse mundo? Olha para mim. O que existe nesse mundo, daquelas portas para fora? O que existe nesse mundo que Deus, através dessa obra, já não te deu prova para confiar nele? Tudo. Tudo nós tivemos prova. A pessoa que está nos assistindo agora dentro de um presídio, Deus já deu prova que pode libertar ela. Porque muitos que estavam ontem atrás da grade, hoje estão dando testemunho que estão livres para a glória do nosso Deus. É ou não é? O que está agora no hospital, o que está agora dentro de uma UTI, Deus já deu provas que muitos que estavam lá hoje estão aqui testemunhando. Você sabe o que significa isso? Que se nesse ano que inicia a partir de hoje,
você confiar nele com todas as forças que você tem, não vai ter uma tempestade que vai ser capaz de fazer você desistir na tua vida. Não tem uma, nenhuma. Elas podem vir, mas você vai superar elas. Para finalizar, ele diz, e prontamente, o que está escrito? O que é algo prontamente? É algo que está pronto, preparado. E prontamente, lê em voz alta, Jesus, estendendo a mão, significa que Deus sempre está pronto para estender as mãos para nós. Ele está pronto. Ele só quer que nós venhamos confiar nele. Ele está pronto. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Tinha que tomar uma lapada, não podia passar em branco, não é verdade? Homem de pequena, por quê? Você sabe por que ele fez essa pergunta? Por que não? Porque ele não tinha motivos para duvidar. Ele não tinha motivos para duvidar. Ele não tinha motivos para ficar com medo. Quem sabe nessa noite Jesus está dizendo para você: por que você está com medo? Por que você está duvidando? Em outras palavras, você não tem motivos para isso. Mãe, por que a senhora está duvidando? Que Deus pode fazer do seu filho um novo homem? Esposa, por que a senhora está duvidando? Que Jesus pode transformar o seu marido? Marido, por que o senhor está duvidando? Você é empresário, por que você está duvidando? Se Deus tem te dado todas as provas que pode te fazer uma pessoa de sucesso e bem-sucedido. Quem sabe essa noite Ele está dizendo para você: por que você está com medo? Medo de quê? O que existe nesse mundo que é maior do que o nosso Deus? Deveríamos temer se nesse mundo existisse algo que é maior do que Deus. Mas como tudo nesse mundo está sujeito ao nosso Deus, então eu não tenho que temer. Eu só preciso confiar que Ele vai me dar a vitória. Só isso. É confiar. Confiar. Quem sabe hoje você entrou aqui com o coração cheio de medo, dúvida. Mas Deus está dizendo para você: saia daqui hoje confiando em mim. Porque eu vou fazer você andar sobre as águas. Deus maravilhoso. Eu vou fazer você andar sobre as águas. É forte ou não é? Para finalizar, ele diz, coloca lá. Para finalizar: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Subindo ambos para o barco, lê em voz alta, a tempestade aumentou, não está escrito? A tempestade ficou mais forte, não está escrito? Não. A tempestade, não tem tempestade que, se você confiar, Deus não faz cessar na tua vida. Ah, bispo, peraí. Na minha vida não é uma tempestade, não, é um tsunami. Meu irmão, pode ser tsunami, maremoto, vem o que vier. Se você confiar, você vai vencer tudo na tua vida. Tudo, tudo, tudo. Jesus vai fazer você andar sobre eles. Aí ele diz, e os que estavam no barco, lê em voz alta? Hã? Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o nosso Deus. E qual o nome dele? Jesus Cristo. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Então, olha para mim, por favor. Esse ano está apenas começando. Mas se prepare para confiar. Porque se as tempestades vierem, verdadeiramente o Filho de Deus vai estar com você ali. E você vai vencer. Eles o quê? Eles o adoraram. Eles reclamaram? Eles murmuraram? É o que muita gente faz. É o que muita gente faz. Reclama, murmura. Não. Se você confiar, as coisas estão difíceis, adore. A luta está grande, adore. Estão te perseguindo, adore. Confia nele, sabe por quê? Porque o caminho daqueles que confiam em Deus é os adorar. Esses o adoram. Esses não ficam com o coração, vou desistir, não. Pelo contrário, é esses que falam: é agora que eu vou buscar, é agora que eu vou lutar, é agora que eu vou jejuar, é agora que eu vou pôr o joelho no chão, é agora que eu vou para cima. Meu irmão, é agora que eu vou adorar o meu Deus. Fala para essa pessoa do seu lado: confia nele, com todas as suas forças. Amém? E se prepara, porque esse ano vai ser o ano da diferença, em nome de Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós vamos confiar e vamos vencer. E vamos o adorar. Diga glória a Deus. Fique de pé, por favor. Adore. Porque Ele é Deus. Ele é o Deus da nossa vida. Não existe
nada. Quem entendeu a palavra? Se a tempestade vier, o que a gente faz? Vamos esconder dela? Hã? Vamos ficar com medo? Vamos ficar em dúvida? O que a gente vai fazer? Confiar. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir adorar se você não confiar. Somente. Porque adorar não é adorar com a boca, mas é adorar com o coração, com a alma. Não está escrito? Esse povo me louva com os lábios, mas porém o seu coração está longe de mim. Não é isso que Deus quer. Jesus quer que estejamos aos seus pés. Põe a mão no seu coração. Não diga nada, por favor. Não diga nada. Apenas diante de tudo que Deus falou aqui nessa noite, olha para dentro de você agora. E veja se as tempestades elas não têm feito você desistir. Olha para dentro de você agora e veja se as suas lutas não têm trago medo para dentro do seu coração. Quem sabe você é uma pessoa que tem vivido com tantos medos, e esse medo tem tirado todas as suas forças. Esse medo tem trago tantos pensamentos negativos para você. Mas nessa noite, Jesus disse que nós não temos motivos para ter medo, porque o que mais Ele tem nos dado é provas, para que possamos confiar nele, para que possamos andar com Ele, porque ainda que surgem as tempestades, o vento vem sobre o nosso barco, mesmo assim Ele nos faz andar sobre as águas, Ele nos faz vencer a força do vento. É isso que Ele quer, que venhamos confiar nele. Então aí aonde você está, fala para Ele: Senhor, me perdoa se por algum momento eu deixei de confiar no Senhor. Fala para Ele: Senhor, me perdoa se muitas vezes eu pensei em desistir. Fala para Ele: Senhor, me perdoa se eu comecei a reparar a força do vento. Fala para Ele: eu não quero desistir não, Senhor. Pelo contrário, eu quero prosseguir, eu quero andar, eu quero caminhar com o Senhor.
É isso que eu quero. Eu quero te adorar de todo o meu coração. Fala para Ele. Fala para Ele: Senhor, não tem ventania. Fala para Ele: não tem tempestade. Fala para Ele: não tem luta. Não tem nada nesse mundo que seja capaz de me afastar do Senhor, de me tirar da tua presença. Nada, meu Pai, nada, meu Deus, pode apartar aqueles que confiam no Senhor de ti. Nada, porque, meu Deus, o Senhor é maior do que tudo que passamos. O Senhor é maior do que tudo que enfrentamos. O Senhor é maior do que tudo, Pai, na nossa vida. Oh, Deus maravilhoso. O vento balançou meu barco em alto mar. O vento me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou,
Diga glória a Deus. Amém?